Ah, padre, meu corpo, minhas regras. Então corte o seu pé, arranque o seu olho, corte o seu dedo. Porque é o seu corpo. A criança não é o seu corpo. A criança é uma outra vida que ali está. A criança está sendo formada. Que mágica é essa? Que dentro não é e fora se torna. Irmãos, isso é só o começo. Bom, isso que você acabou de ouvir agora é só um pedacinho do que você vai ouvir esse padre falando. Você não tem noção das coisas que ele vai dizer. Mas eu garanto a você que é impossível você não concordar com o que ele vai dizer. Amém, queridos? Mas antes de colocar o vídeo completo para vocês aqui, eu quero cumprimentar vocês, agradecer a vocês por ter clicado nesse vídeo, por estarem mais uma vez aqui comigo, ouvindo, assistindo mais um vídeo e procurando entender cada vez mais e mais aquilo que Deus quer falar contigo, aquilo que Deus quer te mostrar no dia de hoje. Assista esse vídeo e você vai se surpreender com o que esse padre vai dizer. Assista só. Ah, padre, meu corpo, minhas regras. Então corte o seu pé, arranque o seu olho, corte o seu dedo. Porque é o seu corpo. A criança não é o seu corpo. A criança é uma outra vida que ali está. A criança está sendo formada. Que mágica é essa? Que dentro não é e fora se torna. Como aquele médico cristão que foi atender uma mulher que estava de mãos dadas com um menino e ela foi para abortar. E ela falou que não queria abortar do jeito dela, era para o médico ajudá-la. O médico disse, é muito arriscado o aborto, você pode morrer. Quem é esse garotinho aí? Ela falou, é meu filho. Vamos fazer o seguinte, se eu matá-lo, você não corre risco de vida nenhum. Vamos fazer o seguinte, a gente mata esse e você cria o que está na sua barriga aí. Que isso, doutor? Esse é meu filho. E o médico falou, e esse que está aí dentro? A única diferença dos dois é que um nasceu e o outro ainda não. Os dois são filhos. Os dois são filhos. Meus irmãos, a lógica do aborto, que o povo não quer um Brasil laico, eles querem um Brasil louco, é que quem defende o aborto já nasceu. Não, nada a ver, irmão. Quem defende o aborto não foi abortado. A questão que eu coloco é lógica. Eu não estou falando aqui de religião ainda. Eu estou falando de lógica. Eu queria saber se essa galera a favor do aborto até a 12ª semana, 3 meses, se ela estivesse no útero da sua mãe e a discussão fosse se aquelas crianças seriam ou não abortadas, eu queria saber a opinião da pessoa, se ela queria ser abortada. A questão é essa. Ah, padre, eu sou a favor do aborto. Você queria que a sua mãe te abortasse? Não. Então você quer que aborte os outros, você não. É para matar o outro, você não. Além de tudo que você já ouviu esse padre dizer, aquilo que ele teve coragem de falar ali para os seus fiéis, você também vai se surpreender nesse momento com o que o deputado Marcos Feliciano falou na tribuna lá do Congresso Nacional. E ele citou alguns nomes de pessoas famosas que eu nem fazia ideia que eles tinham algum tipo de envolvimento ou de relação direto quando se fala de aborto. Você vai ouvir o nome de pessoas que você vai se surpreender. Observe bem tudo que ele vai dizer. Olha só. Mas o que o Steve Jobs tem a ver com esse vídeo? E o Justin Bieber? O que ele tem a ver com esse vídeo? Cristiano Ronaldo? Ele também está nesse vídeo? Celine Dion? Meu Deus, o que ela tem a ver com esse assunto? Andrea Bocelli? Não, ele também está envolvido nesse vídeo? E o Jack Nicholson? Caramba, o que essas pessoas têm a ver com esse vídeo de hoje? Assistam que vocês vão se surpreender. A jovem Joane tinha 22 anos quando foi tentada abortar o seu filho. Se o filho dela tivesse sido abortado, nós não teríamos hoje nosso smartphone na mão. Steve Jobs era o nome da criança que seria abortada. A jovem Patty foi tentada abortar o filho quando tinha 17 anos. O nome do filho dela, Justin Bieber. A senhora Maria Dolores foi tentada abortar o seu filho porque ela estava na 4ª gravidez com medo de não conseguir cuidar do filho. O nome do filho dela, Cristiano Ronaldo. A mãe de Celine Dion, uma das maiores cantoras, foi tentada abortar a filha. A mãe de Andrea Bocelli foi tentada abortar o seu filho. A mãe de Jack Nicholson também foi tentada abortar o seu filho. Se naquela época um juiz da Suprema Corte americana tivesse apoiado o aborto, e os médicos tivessem incentivado e houvesse liberdade para que isso acontecesse, o mundo teria sido privado de tantas benesses, senhor presidente, de tantas coisas boas que esses seres humanos que citei os nomes aqui deram para a nossa sociedade. Aborto é crime, aborto é crueldade, aborto é assassinato. Aborto, senhor presidente, é tirar a vida de um inocente que não tem como se defender, e quem quer votar isso nasceu. E esses que nasceram também tiveram filhos. Meus irmãos, viram só o que ele acabou de dizer?
Aí eu pergunto a você, mesmo ouvindo essas explicações, mesmo ouvindo esses argumentos, você ainda, sendo cristão, sendo crente em Cristo Jesus, você vai continuar apoiando o aborto? Você vai continuar apoiando a legalização do aborto? Se você for pegar a palavra de Deus, você não vai ver diretamente a palavra dizendo, não abortarás. A Bíblia não vai falar sobre isso. Mas a Bíblia, ela vai me dar uma série de orientações, ela vai te dar uma série de orientações de quê? Valorização à vida. E eu, como sempre faço aqui, nunca eu deixo os meus vídeos só nas minhas palavras. Eu sempre trago para vocês aqui referências bíblicas sobre o assunto que eu estou tratando. E eu vou começar falando com vocês Gênesis capítulo 9, versículo 6, que vai dizer assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Versículo de valorização à vida. Salmo de número 139, versículos 13 ao 16, que vai dizer assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você já está convencido de que nós não devemos apoiar o aborto? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, que vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Meu Deus, o Senhor está afirmando que Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. Então, por que é que nós vamos apoiar uma medida como essa? Matar crianças. Eu tenho mais uma referência bíblica para te mostrar. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor te formou para que você tenha uma vida e para que você a tenha em abundância. Então não apoie esse tipo de coisa. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um cristão, você não deve apoiar esse tipo de coisa. E a gente vai encontrar várias referências na própria palavra de Deus que dão valor à vida, que valorizam a minha vida e a tua vida. Eu vou dizer para vocês, Mateus 19, 18, Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Romanos 13, 9 e Tiago 2, 11. Todas essas passagens vão dizer uma coisa: não matarás. Só existe um Senhor da vida, é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma coisa é certa: e depois de todos esses argumentos que eu acabei de dar para você, essas passagens bíblicas que eu acabei de mencionar para você, você ainda não tiver convencido de que um crente em Cristo Jesus, de que um cristão, ele precisa valorizar a vida e de que ele não pode ser a favor do aborto, se você não se convenceu disso, eu digo para você que você precisa rever os teus conceitos como cristão. Porque o Senhor está falando claramente com você que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Irmãos, é importante eu trazer um dado aqui para vocês. E a lei do nosso país, a lei do Brasil, ela vai permitir o aborto
em somente 3 casos. Eu vou dizer para você agora, ó. Primeiro, se a gravidez for de risco à vida da gestante, ou seja, uma gravidez que tiver risco para a mãe. Segundo caso, se a gravidez ela for resultante de violência sexual. E o terceiro caso, se durante a gestação for descoberto a anencefalia fetal. Esses são os 3 casos em que a interrupção da gravidez, né, ou seja, o aborto, ele é permitido aqui no Brasil. O que passar disso é crime. O que passar disso, o cristão não pode apoiar. O que passar disso, o crente em Cristo Jesus não pode apoiar. Vamos valorizar a vida. Vamos valorizar o que a palavra de Deus está dizendo. Eu falei para vocês, não matarás. A gente não pode compactuar com um homem e com uma mulher que se deitam, seja dentro do casamento ou fora do casamento, que é pior ainda, e descobrem que eles vão ter um filho ou uma filha, e eles decidem interromper essa gestação a seu bel prazer. A gente não pode compactuar uma coisa dessa. A gente não pode concordar com isso. Isso é crime. Isso é tirar a vida de alguém. E o pior, tirar a vida de alguém que não pode nem se defender, que não tem o direito nem de conseguir se defender. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Que o Senhor te guarde no dia de hoje. Que o Senhor guarde a tua família. Que o Senhor guarde a tua casa. E que o Senhor renove as tuas forças dia após dia. E não se esqueça do principal, de que você é mais forte do que você pensa. Se mantenha firme na sua caminhada, se mantenha firme na sua jornada, que o Senhor é contigo. E não se esqueça, valorize a vida. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém.